Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 10 fatos interessantes sobre o Buda. Sua lenda é atemporal. Siddhartha Gautama, o príncipe de um pequeno reino no sopé do Himalaia, nasceu em um mundo de luxo. Um encontro próximo com o sofrimento humano o abala. Ele deixa sua família em busca de respostas e se torna um sem-teto. Após anos de busca, ele alcança a iluminação, torna-se o Buda e põe em movimento uma nova religião. Esta lista vai além da lenda do Buda e apresenta 10 fatos interessantes ligados a essa importante figura histórica. Em primeiro lugar é que ele não é um líder religioso. Este é sem dúvida um dos fatos mais irônicos que cercam a vida de Buda. O chamado fundador do budismo nunca afirmou estar fundando uma religião. Não há uma única linha de dados históricos confiáveis que expresse a noção de que o Buda se via como um líder religioso ou que ele conscientemente decidiu lançar as bases de um novo movimento religioso. Seria mais correto dizer que o Buda se considerava um professor que rejeitou os caminhos da ortodoxia religiosa tradicional hindu e ofereceu um caminho alternativo. Em vez de liderar uma nova religião, o Buda liderou uma seita de ascetas sem teto errantes, uma das muitas seitas que existiam naquela época na Índia. Foi somente após sua morte que a comunidade que ele fundou gradualmente se transformou em um movimento religioso. E em segundo lugar é que ele não é um príncipe. As muitas lendas do Buda o apresentam como um príncipe, filho do rei Suddhodana Gautama. No entanto, não há base histórica para acreditar que o Buda era um príncipe, já que seu pai não poderia ter sido um rei real. Acredita-se que o pai do Buda era na verdade um líder regional, semelhante ao chefe de uma tribo. A organização social em que o Buda viveu assemelhava-se a um sistema republicano em oposição a uma monarquia. Reuniões regulares foram realizadas entre os membros das famílias mais influentes. A família do Buda foi uma das principais famílias dentro deste sistema político. Em terceiro lugar é a controvérsia sobre sua cidade natal. Fontes budistas mencionam a cidade de Kapilavastu como a cidade natal do Buda, onde viveu até os 29 anos. O local foi identificado na atual Tilauracote, na região de Terai, no sul do Nepal, não muito longe da fronteira índia-nepalesa. Quando os arqueólogos começaram a estudar o local, o material que encontraram não datava da época da cidade. Supõe-se que Kapilavastu tenha sido fundada um século ou mais antes do nascimento de Buda, mas nada no local sugeria uma data tão antiga. À medida que a controvérsia começou, outra versão foi apresentada, que Kapilavastu está realmente localizada no norte da Índia e que a cidade natal do Buda é uma fase anterior da ocupação da aldeia Piprawa. A disputa ainda está em andamento, e a localização exata da cidade natal do Buda permanece especulativa. Complicando ainda mais a questão, há relatos dos antigos peregrinos chineses Faxinha e Xuanzang, que viajaram pela área nos séculos 4 e 7 DC, respectivamente. Ambos discordam sobre a que distância a oeste de Lumbini, o local de nascimento do Buda, Kapilavastu estava localizada. Em quarto lugar vamos falar sobre a cronologia incerta. A data tradicional para o nascimento do Buda é algo em torno de 560 a.C. Esta data é baseada na cronologia indiana, que foi rejeitada pelos estudiosos modernos com base em que é inconsistente com um importante ponto fixo na referida cronologia, ou seja, o reinado de Ashoka, um dos governantes mais renomados da Índia, que governou de 268 a 232 a.C. Quando os estudiosos souberam as datas exatas para Ashoka, descobriu-se que eles foram mal calculados na cronologia tradicional. A maioria dos estudiosos hoje apoia uma data que é inferida de fontes budistas primitivas, que afirmam que o Buda morreu 100 anos antes do reinado de Ashoka. Todas as fontes concordam que o Buda morreu aos 80 anos, o que colocaria seu nascimento em algum lugar por volta de 450 a.C. Há uma boa razão histórica para apoiar esta data. Os primeiros budistas estavam interessados em empurrar as datas do Buda para trás no tempo. Uma data inicial significava mais credibilidade sobre algumas escolas religiosas rivais que apoiavam sua autoridade alegando ter se originado há muito tempo.
Ir contra a tendência natural dos primeiros budistas e reivindicar uma data posterior significa que a fonte em questão é mais credível do ponto de vista histórico. E em quinto lugar está o seu começo humilde. Pelo que podemos dizer com base em registros arqueológicos e históricos, os estágios iniciais da seita fundada por Buda não tiveram nenhum sucesso considerável em termos de conquista de seguidores. Depois que o Buda morreu, o movimento que ele fundou era uma tradição relativamente menor na Índia. A escassez de documentos escritos, inscrições e evidências arqueológicas daquela época sugere um começo humilde. No século III a.C., no entanto, esse quadro mudou completamente. Ashoka transformou o budismo na religião estatal da Índia. Ele encorajou um clima social e político para a aceitação das ideias budistas, patrocinou a atividade missionária budista e envolveu muitos monges budistas nos processos de tomada de decisões políticas de seu governo. Entre a morte do Buda e a época de Ashoka, a evidência material budista é escassa. Após o tempo de Ashoka, é abundante. Em sexto lugar é que ele não é um homem de Deus. Um grande número de figuras fundadoras religiosas afirmaram ser deuses, manifestações de deuses ou profetas de deuses. O Buda, por outro lado, nunca afirmou ser um deus. Ele também nunca afirmou ser um profeta ou um agente dos deuses. Ele apenas alegou ser um homem, convencido da posição suprema dos humanos. Ele afirmou que o conhecimento e o esforço pessoal, não a devoção aos deuses, são os verdadeiros meios de salvação. Embora insistisse na igualdade de todos os humanos, o Buda tornou-se quase um super-humano na religião popular. A sétima curiosidade é que ele não é vegetariano. Há uma imagem generalizada do Buda sendo um vegetariano estrito. Esta é também uma afirmação sem suporte histórico. Nem mesmo as primeiras fontes budistas mencionam o Buda sendo vegetariano de forma alguma. Além disso, muitos relatos descrevem o Buda comendo carne e também aconselhando caldos de carne como forma de tratar algumas doenças. Há também alguns relatos que mencionam que a última refeição do Buda foi um javali. Mesmo os primeiros seguidores do Buda não eram vegetarianos estritos. O vegetarianismo se apegou às práticas budistas anos após a morte do Buda. A oitava curiosidade é a crença em reencarnações anteriores. Como mencionado anteriormente, durante seus primeiros dias, o budismo teve que competir com várias tradições que sustentavam sua autoridade alegando ter se originado há muito tempo. A fim de reivindicar um nível de credibilidade semelhante a essas tradições mais antigas, os primeiros budistas criaram uma série de obras literárias sobre Budas do passado. O objetivo era enfatizar a ideia de que o Buda ensinou não era nada novo, mas sim uma verdade atemporal. Curiosamente, o esboço geral de muitas dessas histórias é idêntico. Todos os Budas do passado sentam-se de pernas cruzadas no ventre de suas mães. Todos eles dão 7 passos para o norte imediatamente após o nascimento. Todos eles renunciam ao mundo depois de testemunhar um velho, um doente, um morto e um mendigo. Todos eles atingem um estado de iluminação sentados na grama. Eles nunca morrem antes que seu ensino esteja completo. E, finalmente, todos eles morrem depois de comer carne. Em nono lugar está o Buda como uma divindade. Quão irônico é que uma pessoa que baseou seus ensinamentos na unicidade da humanidade e na igualdade entre as pessoas acabou sendo considerada um deus. Muitos dos círculos flexíveis e tolerantes do hinduísmo, com seu crescente panteão de deuses e deusas, consideram o Buda uma divindade, uma das múltiplas manifestações do deus Vishnu. Ainda mais irônico é o fato de que, ao elevar o status do Buda acima do reino humano, sua imagem não se tornou mais poderosa de forma alguma. Em uma tradição como o hinduísmo, repleto de inúmeras divindades, transformar o Buda em um deus também o tornava comum, apenas mais um deus entre milhares. E por último é os restos mortais do Buda. O Mahaparinirvana Sutra, um antigo texto budista sobre os últimos dias do Buda, descreve como seus seguidores cremaram o Buda depois que ele faleceu. Os restos mortais foram divididos em 8 porções. Cada uma dessas porções foi enviada para 8 estados diferentes visitados pelo Buda durante sua vida.
Uma estupa foi erguida em cada estado para abrigar os restos mortais. Outras fontes afirmam que durante o século III AC, Ashoka ordenou que essas 8 estupas fossem abertas, os restos cremados do Buda redistribuídos em um número maior de porções e mais estupas fossem construídas em todo o mundo budista em expansão para abrigar as relíquias. O culto relíquia budista tem sido uma dimensão importante do ritual budista. Ainda hoje, existem vários templos e museus que afirmam conter relíquias do Buda. 2 exemplos famosos são o Templo da Relíquia do Dente Sagrado, no Sri Lanka, e o Templo e Museu da Relíquia do Dente de Buda, em Singapura. Por hoje é só, até a próxima pessoal, e não se esqueça de se inscrever no canal. E se você tem interesse em aprender numerologia ou se tornar um terapeuta holístico, confere os links na descrição desse vídeo e conheça os nossos cursos.